I'll never do it 'cause you treat me wrong. You never do it, come and sing my song. Olá, galerinha! Na aula de hoje falaremos de práticas corporais de aventura, mais precisamente de corrida de orientação, certo? Vamos entender como funciona a corrida de orientação. A sua definição. A corrida de orientação, ou simplesmente a orientação, é esporte em que o praticante se orienta ao longo de uma série de pontos de controle demarcados no terreno, usando para isso uma bússola e um mapa. A sequência aí de passagem nos pontos de controle é obrigatória, contudo, a escolha de uma rota entre eles é livre. Também conhecida aí como rally a pé, tranqui ou enduro a pé, na corrida de orientação o atleta percorre os mais variados tipos de terreno, como por exemplo aí campos, matas, trilhas e até áreas urbanas. Porém, as práticas tradicionais são realizadas na natureza, certo? O objetivo de cada atleta ou praticante é terminar o percurso no menor tempo possível. Para participar desse esporte, deve-se aprender a ler um mapa, manusear uma bússola, além de adquirir uma habilidade de selecionar rotas seguras por meio de terrenos desconhecidos. A corrida de orientação é muito praticada em países nórdicos, Suécia, Finlândia e Noruega. Como muitos desportos modernos que se difundiram mundialmente durante os últimos anos, essa corrida foi aplicada inicialmente para solucionar um problema. Ela foi pensada para encorajar os jovens a utilizarem a natureza como meio de desenvolvimento físico e mental, certo? História da modalidade. Foi o Major Ernesto Kjellner, militar e líder escoteiro sueco, que em 1918, observando a queda do número de participantes em corridas rústicas e cross-country, decidiu usar a própria natureza para motivar a participação nessas competições. Em 1935, porém, o aprimoramento nos mapas de orientação melhorou consideravelmente o nível das competições. Com esse advento, o corredor de longa distância, que sempre ganhava as competições, cedeu lugar ao atleta mais completo, o bom orientador, que coloca sua aptidão física a serviço de sua capacidade de orientar-se corretamente, leitura de carta, utilização da bússola, escolha da rota e etc. No Brasil, a corrida de orientação, se iniciou na década de 70 com a ida de 3 observadores oficiais das 3 Forças Armadas ao 4º Campeonato de Kölser Internacional do Esporte Militar, que se realizou na Dinamarca. Em 1971, o Brasil competiu nesse campeonato, né? Realizado na Noruega, obtendo aí o 9º lugar entre 11 concorrentes. A partir desse momento, o esporte começou a ser difundido entre os militares. Já entre os civis, né, o esporte se iniciou aproximadamente na década de 90 com campeonatos aí regionais, ok? As competições que existem. As competições são para ambos os sexos, que são distribuídos por categorias que obedecem às faixas etárias e aos graus de experiências dos atletas. As faixas etárias competitivas iniciam-se a partir dos 10 anos de idade e vão até os 90 anos. 90 anos, super interessante. Cada faixa etária é dividida por graus de dificuldade: fácil, difícil, muito difícil e elite, sendo este último grau de dificuldade aplicável apenas às categorias acima de 14 anos até os 20 anos. Inclusive, além da modalidade a pé, que é a tradicional, a corrida de orientação ainda pode ser realizada com bicicletas, esquis, cavalos, por portadores de necessidades especiais e etc., sempre com as devidas adaptações. Certo, galerinha?